Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a carta 3 e 4 do baralho cigano, para continuar os nossos estudos e entender um pouco mais quais são os conceitos que as cartas trazem para a gente poder conseguir fazer uma leitura de um jogo completo ou de demais cartas. Então eu vou apresentar essa primeira carta aqui, que é a carta número 3, que é a carta do navio. Então, observem o desenho dessa carta. Vou mostrar para vocês esse outro, percebem que também é um navio. Esse aqui, a diferença é que aqui parece que ele está flutuando no ar, né? E esse ele realmente está na água. Tem mais outra carta aqui, que é bem diferente o desenho, olhem, observem. O navio está, mas ele é bem pequenininho, né? E aqui a gente tem um pouco mais de mar do que os outros. Então, cada edição, vocês vão ver que as cartas, elas acabam sendo um pouco diferentes, mas o conceito dessas cartas aqui, elas são muito semelhantes, tá? Então, a gente começa analisando o desenho, entendendo o que significa um navio e uma jornada no navio. Quando você pensa em fazer uma viagem de navio, é diferente de uma viagem, por exemplo, de avião. Porque o avião você sabe que você vai chegar muito rápido no seu destino. O navio não. O navio ele vai levar mais tempo. Mas é uma viagem que você vai precisar ter um pouco mais de abastecimento, que você vai precisar se planejar um pouco melhor, que você vai levar proventos para aquela viagem, para você poder conseguir fazer aquela viagem chegar ao seu destino da maneira como você imaginou. E a gente sabe que quando pensamos no mar, a gente vai ter águas calmas e também águas turbulentas. Quando a gente pensa no sentido da água, nós vamos sempre para a questão emocional. Ele liga o nosso campo emocional, é conectado com o elemento água. Então, a água representa as nossas emoções. E isso fica bem claro. Quando a gente fala de uma viagem, a carta do baralho cigano, do navio, é uma carta muito positiva, porque ela fala que você vai sair de um porto e vai chegar a outro e que você vai aprender durante o processo. Que naquela viagem que é a médio prazo, ela também vai falar de tempo, assim como a carta número 1 que a gente viu, que falava de 30 dias a um ano. A carta do navio, ela vem falando para nós aqui em torno de 3 meses, 90 dias para as coisas acontecerem. Ela leva um pouco mais de tempo do que na outra carta e ela tem uma média de 3 meses a 3 anos. Então, a gente também vai analisando, se você pretende comprar, se alguém pergunta assim, eu pretendo comprar um imóvel, então a gente sabe que vai levar mais tempo do que a outra carta. Então, aqui a gente tem uma média aí de 3 anos para que a pessoa concretize os planos e o sonho dela, que ela junte o dinheiro que ela precisa para que ela consiga comprar. Então, a gente tem uma questão de tempo aqui. Se ela fala de um relacionamento, a gente sabe que por volta ali de 3 meses que a carta está trazendo, ou coisas semelhantes, parecidas. Então, a carta ela vai falar de tempo também. Mas, principalmente, ela vai falar desse trajeto, dessa viagem que vai ser feita, que é uma viagem a médio prazo, mas que ela vai aprender muito nesse processo. Ela vai crescer, vai evoluir muito com aquilo que está acontecendo na vida dela e que possivelmente vai acontecer, mas são coisas positivas, é sempre levando ela para um caminho melhor. Agora, falando da questão do sincretismo das cartas, como eu falei lá da primeira carta, essa também vai ter um sincretismo com o orixá Iemanjá, justamente por conta do mar. Então, quando a gente chega nesse sincretismo, a gente utiliza muito a questão da espiritualidade. Como Iemanjá, ela é a geração, ela é a vida, é a partir dela que tudo nasce, porque tudo nasce da água, do mar, a gente vai trazer também esse simbolismo de estar sendo gerado possibilidades, gerado coisas positivas ali na vida da pessoa. Então, a espiritualidade está, sim, olhando por ela e gerando novas oportunidades na vida dela. Então, a espiritualidade está bem presente quando a gente pensa nessa carta. Mas, quando a gente pensa na questão emocional, como eu falei também da água, a gente vai analisar as emoções da pessoa.
se as emoções estão mais turbulentas, se a água está mais agitada, ou se a água está mais calma, se ela conseguiu equilibrar esse tanto de água dentro dela. Então, são coisas que a gente consegue analisar dentro de uma leitura, dependendo do posicionamento das cartas. Mas isso, lógico, quando nós formos fazer um jogo completo ou um jogo de 21 cartas, a gente consegue analisar o posicionamento da carta e entender o que ela significa ali para a pessoa. Mas, de uma forma geral, é uma carta positiva. Então, essa carta é a carta número 3. Agora, vamos analisar a carta número 4. A carta número 4 é a carta da casa. A carta da casa, nesse sentido, não tem muito segredo, elas vão vir sempre muito parecidas. Olha, nesse outro baralho. Aqui nós temos o mais uma, né? Todas elas trazem aí o desenho de uma casa mesmo. Então, a primeira coisa é a gente analisar o desenho e entender o que significa uma casa para alguém, né? O que significa uma casa? Uma morada, né? Aqui, quando a gente fala da questão da casa, nós vamos sempre trazer o eu. Lembra que eu falei para vocês que essas primeiras cartas, elas vão estar sempre falando da pessoa na primeira pessoa, né? Ela vai estar sempre falando do eu, né? De quanto a pessoa precisa entrar nessa jornada de autoconhecimento e crescer e evoluir. Quando a gente chega nessa casa aqui, ela tá falando da casa interna da pessoa, primeiramente. Então, a casa é a minha casa interna, é a minha alma, meu corpo. Depois, ela vai falar de todas as outras casas, efetivamente, que a pessoa tem, que é a casa física, onde está a família, e você pode trazer também como está essa família, o que está acontecendo, né? Você pode trazer elementos dependendo das cartas que saírem antes ou depois, que vai dar indicativos de como está essa família. Se é uma família que está mais equilibrada, ou se é uma família que precisa ali de cuidados no sentido de amparo emocional naquela família, financeiro, espiritual, que aí você vai ver as cartas que vão sair na sequência. Mas a carta 4, ela vai falar realmente de equilíbrio. Quando ela sai, ela vai trazer o indicativo de equilíbrio. Equilíbrio físico, que é a casa física, equilíbrio emocional, que é a nossa casa interna, equilíbrio mental, que é como andam os nossos pensamentos, nosso campo mental, e equilíbrio espiritual. Se a gente está cuidando da nossa espiritualidade, como é que está a nossa espiritualidade, se a gente realmente, além de cuidar dessas outras áreas, a gente também cuida dessa área que é tão importante na vida de todos nós. Então, é um conjunto de coisas. E aí você traz um indicativo para ver se a pessoa ela está em equilíbrio. Ela pode estar em equilíbrio no campo financeiro da vida dela, por exemplo, de trabalho, mas emocional ela está totalmente em frangalhos. Então, você vai trazer aí um conselho para ela com as cartas posteriores, para que ela consiga equilibrar aquela parte na vida dela. A partir desse equilíbrio, ela consegue aquilo que ela deseja, que as cartas vão trazer na sequência. Então, a casa, ela sempre vai trazer pra gente indicativo de equilíbrio, né? E essa busca do equilíbrio é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa no aspecto emocional das pessoas, tá bom? Então, um pouco disso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acionar o sininho aqui para as novas notificações e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.